queria agradecer a todos que estão presentes aqui. Queria agradecer também as autoridades da igreja presentes na figura do bispo Dom Sérgio, as irmãs Fabiana e Elizabeth representando o padre Alessandro. E também queria agradecer a presença do padre Consueto, nosso padre. Agradecer também a presença da coordenadora do grupo de jovens da restauração da Matriz, a Franciele. E agradecer também ao Leandro, presidente do desafio, da nossa equipe do desafio da JMJ. Para começar esse desafio, eu queria passar a palavra ao nosso bispo, para que ele abra esse desafio com uma chave de ouro. Obrigado, boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. E louvada seja a Mãe de Deus, a nossa padroeira aqui da paróquia, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Que ela nos proteja, nos abençoe nessa noite e que esse debate não seja apenas para cumprir o desafio, mas seja um momento de crescimento também para os grupos de oração jovem aqui presentes, e para toda a juventude da paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha saudação para o Consuelo, que está aqui à frente dessa comunidade paroquial, as irmãs, a irmã Fabiana, a irmã Elizabeth, e também aos coordenadores, Franciele, e também o Leandro, que coordena esse desafio aqui na região, na paróquia. Então, dando início ao debate, queria explicar a metodologia que a gente vai usar para fazer o debate. Ele terá a participação do mediador, no caso sou eu, Thiago. Esse será designado pela equipe, me designaram para fazer essa tarefa. Para cada pergunta, o tempo de resposta será em torno de 3 minutos. Caso o outro participante tenha comentários para fazer a respeito da questão, poderá explanar por 2 minutos. E caso mais algum participante tenha algum complemento a fazer, o tempo será de 1 minuto, totalizando 6 minutos. Como a maioria das perguntas elas são mais direcionadas às autoridades da igreja aqui presente, então eu peço para que em cada pergunta o representante ou do desafio ou o representante do grupo de jovens possa explanar durante 2 minutos. Então eu vou sortear as perguntas e aí vamos começar o debate. Então a primeira pergunta é 1.11. Muitos jovens encontram-se semanalmente na igreja, através de participação em grupos, pastorais, etc. O que o jovem cristão pode fazer para atrair os jovens que estão dispersos, sem rumo e sem direção, jovens que estão no mundo sem conhecer o amor de Deus? Como a igreja pode ajudar os jovens cristãos nessa missão de resgatar os nossos jovens? Então, eu queria passar a palavra ao bispo, depois as irmãs que estão representando o padre, já esqueci o nome, o padre Alisson, e ao nosso padre, Então, naturalmente, a nossa grande esperança na juventude, a juventude está no coração da igreja, é que os jovens, eles têm uma linguagem própria e, portanto, quando se trata de ir ao encontro de jovens, como diz a pergunta, que estão afastados, que estão vivendo aí no meio deste mundo difícil de hoje, nada melhor do que outros jovens, rapazes e moças que vão então ao encontro. Então essa é a primeira esperança, que a igreja nessa evangelização tem, de contar com os jovens, os próprios jovens que já estão nos grupos, que já estão participando, como diz aqui, que se encontram semanalmente na igreja. Muitos estão, às vezes não estão fazendo parte de um grupo de jovens, mas estão colaborando na catequese, na liturgia, em trabalhos sociais, em trabalhos de
ir ao encontro de jovens que precisam de uma recuperação terapêutica e assim por diante. Então, nós contamos muito com os jovens, precisamos muito do jovem na igreja, indo ao encontro dos outros jovens. Agora a palavra das irmãs representando o padre. O Sérgio foi bem claro, tem que ter uma linguagem do jovem, né? Então, os próprios jovens realmente acham, essa evangelização como jovem, um dos projetos também da nossa igreja hoje que nós temos, é a casa de evangelização noturna que a gente tem trabalhado também, que é esse evangelizar o jovem na linguagem dele também, o Sérgio conhecedor e provador desse projeto, a Casa de Evangelização Noturna. Essa também é uma linguagem hoje, jovem, que a igreja, nossa igreja da Diocese de Ponta Grossa, tem como resposta hoje para os jovens, Então, o jovem que evangeliza jovem na linguagem de jovem, Então, essa Casa de Evangelização Noturna também, essa é uma das respostas da igreja que hoje nós oferecemos para a juventude. Eu acho que eu só queria acrescentar, como a igreja pode ajudar, além da Casa de Evangelização Ictus, Eu acho que acompanhando o jovem da sua paróquia, fazendo um acompanhamento nos seus grupos, visitando, sabendo o que eles anseiam, que tipo de material, que tipo de ajuda eles precisam, Então, nós como igreja estamos também para ajudar na formação, para que eles possam ir diretamente a esses jovens, Mas como ligado à própria igreja, com um linguajar também ousado, que a igreja também hoje o Papa Francisco ele nos convida a sair, Então, hoje nós temos que ser uma igreja ousada, então para formar nossos jovens, das nossas comunidades, nosso grupo de jovens, a sair também, então capacitando, formando o que precisa das suas necessidades. Então eu vou contar como é que era o jovem mais antigamente, não tão antigamente, porque eu não sou tão antigo, mas da minha época, porque vocês não têm ideia, vocês têm ideia do que é o jovem hoje, vocês estão vivendo a época da juventude de vocês. Então como é que era o jovem? Então, nos tempos lá dos anos 60, anos 70, anos 80, como é que era? Então, quase que na nossa região que não tinha cidade grande, Ponta Grossa ainda era cidade pequena naquele tempo, então era toda uma ideia assim mais rural, A maioria dos jovens estava no interior, não estava na cidade, A cidade de Ponta Grossa era uma coisa ainda estava evoluindo, Então, o que a igreja tinha naquela época, e qual e daí que eu vou fazer esse rodeio aqui para chegar na qual é a dificuldade hoje, do jovem. Naquela época, todas as paróquias, todas as capelas do interior tinha a igreja, a escola e um campinho de futebol. Então, quer dizer, o jovem não tinha moto, não tinha muito menos carro. Quem tinha uma bicicleta já era filho de gente rico, jovem, naquela época. Então, aonde que o jovem ia? O atrativo dele era a igreja, porque do lado da igreja tinha o campinho para jogar bola e, claro, daí tinha atividade religiosa. Então, uma coisa compensava a outra. Como é que o jovem do interior, o jovem que era mais assim, mais tímido, onde eles iam namorar? Na igreja. Onde é que eles iam procurar namorado? Na igreja. Nessa época tinha os matinés dançantes no salão da igreja, porque a igreja providenciava toda essa parte social também, que não tinha os clubes, não tem hoje. Hoje o jovem pega o carro, a moto, 100 km para ele, é rapidinho para chegar numa festa, como teve a festa agora, esses tempos dos universitários, carnaval universitário, Então, o que foi de jovem que quero ir para lá, o que foi de Castro, sei lá onde, foi tudo para lá. Quer dizer,
fácil de segurar o jovem da igreja, de ter o jovem da igreja, porque a igreja proporcionava a diversão, né? Lá na sala paroquial, tinha um campinho, né? E qualquer palestrinha, né? Era motivo para os jovens se encontrar, né? Porque eles não tinham igreja. Então, aqui que hoje encontra a dificuldade, como trazer o jovem para a igreja, porque a igreja não tem mais esses atrativos, e esses atrativos de lá não servem mais hoje. Né? Então, é uma coisa até, vocês talvez até vão rir, mas todo jovem, né, ele tinha uma carteira de cigarro no bolso, porque a menina ia lá, né, pedir um cigarro para ele, né? Era a maneira dele fazer a menina chegar até ele, né, e ele começava a conversa. Como é que ele ia chegar, a menina chegava a jovem para conversar? Então, ele com um cigarro no bolso, era chique fumar naquela época, hoje é brega, mas na época era chique, né, fumar. Então, é todo um modelo um pouco diferenciado hoje. Hoje, né, com a modernidade, né, com a evolução, todo jovem praticamente tem carro, tem moto, o pai tem carro, pega a chave do carro do pai, né, coisa que não acontecia isso, né, nos anos 60, 70, 80. Então tinha aqueles grandes grupos de jovens, que eram já aquele jovem Jujuque, né, então, que condensavam os jovens dentro da igreja, né, então eram as novidades da época, né. Eu estava no seminário, mas a gente participava dessas coisas, assim, via, né, acontecer. Então, onde ia como seminarista, né, tinha o jogo de futebol, tinha o torneio de futebol, tinha isso, tinha aquilo, em volta das igrejas. Né? Então, os jovens sempre se reuniam, sempre estavam ali. Então, tinha uma missa, tinha né, uma coisa, claro, o jovem ia para a igreja, porque a igreja tinha uma atrativa a mais. Hoje a igreja não tem essa atrativa a mais, então precisa criar. Né? Aí que está o desafio, eu estou batendo o tempo, né? Aí que está o desafio de criar esse diferencial a mais para que o jovem venha. Né? E esse que é a dificuldade hoje da igreja, né? Porque a igreja hoje só tem a espiritualidade, não tem mais nada. Né? Então, assim como o padre falou, a questão da atividade, eu vejo assim, a igreja ela tem vários movimentos, várias pastorais, e a gente precisa assim, que os jovens que estão incluídos nesses movimentos, nessas pastorais, eles busquem cada vez mais conhecer a questão da espiritualidade e também nesses momentos, sempre tem eventos, né, diocesanos, eventos na paróquia, que na verdade são atrativos, né, a gente vê, né, porque a gente sempre está participando, que é alegre, tem música, tem esporte, tem lazer. Eu acho que assim, para o jovem, esse jovem que já está participando, é interessante assim, ele pegar e buscar cada vez mais o conhecimento de como que funciona a igreja como um todo, cada movimento, e ele principalmente ter a atitude de dar esse testemunho na casa, na escola, no trabalho, para aí sim ele convidar novos jovens a estar participando de todas essas atividades que tem. E nesse sentido, assim, eu vejo também que seria interessante, cada vez mais, igual a gente está tendo hoje no debate, essa interação, né, entre as autoridades da igreja e os jovens, porque isso traz não uma intimidade, mas assim, uma amizade, posso dizer assim. E você não tem aquele medo de chegar, né, conversar com uma irmã, ou conversar com o bispo, ou com o padre, né? Eu acho assim, que essa interação eu acho que é muito válida para a gente conseguir, né, também trazer aqueles que estão afastados, seja qual for o motivo. Só aprofundando uma pouquinho do campo que você falou. Então, isso que você falou para o jovem que já está dentro, né? Aqui nós estamos falando da questão de trazer o jovem que não está participando, né? Como fazer para participar. Então, esses tipos de eventos que vocês estão fazendo hoje, né? Que essas palestras, coisas, para os que estão dentro, beleza, funciona, é atrativo. Mas para quem não está participando, para quem não é o católico só de batismo, né? Só fez a primeira comunhão e a vida e depois foi embora, e essas coisas não. Dificilmente vai trazer de volta. E voltando lá no passado, você sabe, né, que surgiu o cinema. O cinema surgiu dentro da igreja. Toda paróquia tinha o cinema paroquial. Né? Agora põe o cinema paroquial hoje, não atrapalha nada, né?
buscar alguma coisa que, né, realmente seja uma narrativa assim, diferenciada. Né? Então, o desafio que os grupos de jovens, né, que a própria igreja, o pastoral juvenil, né, tentam, né, então, esse diferencial aí, isso talvez seja um grande diferencial hoje para tentar, né, acompanhar jovens que não estão participando. Vocês, por exemplo, não é problema. Vocês estão todo domingo aqui, cantando, usando, beleza, né, usando o terço. Né? Agora, aquele jovem que, né, escapou da igreja, esse, né? Então, é talvez mais um trabalho de corpo a corpo mesmo, de comitinho, né? E talvez a questão comece um pouquinho antes. Redes sociais, né? As redes sociais é uma diferença. Talvez a nossa catequese, talvez direcionar, porque lá na catequese você vai convencer da importância de Jesus ou não, né? Então, talvez, né, esteja aí alguma coisa para você descobrir ainda, né? Vamos para outra pergunta, senão vai demorar mais. A 1.1. Papa Francisco pede aos jovens que nadem contra a correnteza, que sejam o oposto do mundo. Como a igreja pode ajudar os jovens nessa missão? Gostaria que começasse pelo bispo, as irmãs representando o padre Alisson, não esqueci, e o padre Monsuíto. E depois a representante do grupo de jovens da paróquia. Que os jovens nadem contra a correnteza. Isso foi uma expressão que o Papa Francisco, lá na Jornada Mundial no Rio de Janeiro, ele colocou. Naturalmente, isto é muito característico do jovem. O jovem, ele costuma buscar a verdade, buscar a honestidade, né? Embora ele mesmo também é uma pessoa que pode cometer falhas, mas ele tem aquele anseio, né, de verdade, que não aceita a enganação, a corrupção e assim por diante. Então ele vai lutar contra a mentalidade que está muito difundida no nosso Brasil, né? Essa mentalidade do jeitinho, a mentalidade do lucro fácil e da corrupção, inclusive no nível da política e assim por diante. Eu queria fazer uma observação aqui quanto à continuação da pergunta, quando diz como a igreja pode ajudar o jovem nessa missão. Então, aqui várias perguntas, elas parecem contrapor. A igreja está do lado e o jovem, como que a igreja vai ajudar o jovem? Como se os jovens não estivessem dentro da igreja, não fizessem parte da igreja. Então, chamar a atenção para isso, né? Claro que há jovens que não estão na igreja, aqueles que o Padre Mansueto lembrava, né? Que estão aí no grande mundo, estão afastados por algum motivo, mas há juventude que está dentro da igreja, como vocês, né? Que estão aí e são os melhores evangelizadores, como nós vimos na primeira questão. 50 anos atrás acontecia o Concílio Ecumênico Vaticano II, que justamente nas suas colocações, nesta grande Assembleia dos Bispos do mundo inteiro, que se chamou o Concílio, procurou reverter esta mentalidade, mas ela ainda persiste. Que às vezes quando se fala a igreja, a gente já pensa no Papa, no Bispo, no Padre, na religiosa, né? Mas não, a igreja é o povo de Deus, nós todos somos igreja, todos os batizados, né? Todos são igreja. Então nós devemos, como grupo jovem organizado, que está dando passos, né? Sempre olhar a igreja está lá fora, nós aqui somos jovens, né? Como se a igreja fosse as autoridades, né? Ou fosse simplesmente o clero ou a vida consagrada, né? A igreja somos todos nós.
E isso nós temos que crescer nesta convicção e nesta compreensão. A igreja é o grande povo de Deus, onde todos têm a mesma dignidade de batizados. Agora, depois tem vocações diferentes dentro das igrejas, conforme Deus chama, né? Então, como o Dom Sérgio fala, né? Realmente nós jovens somos a igreja, né? E nós jovens também somos protagonistas dessa igreja, né? Nós fazemos parte dessa igreja, nós somos protagonistas, né? Então, quando ele fala nada é contra a correnteza, eu posso fazer parte do mundo, mas eu não preciso fazer as coisas que o mundo me oferece, né? Eu posso ter uma vida de santidade, uma vida casta, né? E não fazendo aquela opção, né? Eu posso estar comendo na praça, mas eu não preciso estar fazendo a mesma coisa que os jovens da praça, né? Então eu posso ser um jovem diferente. No meio de tantos, eu sou um jovem diferente, né? Sou um jovem protagonista que ele quer anunciar Jesus, né? Então, quando ele falava, né, nada contra a correnteza, eu lembrei de uma moça que a gente estava fazendo uma entrevista, o que é ser um jovem diferente no mundo de hoje, né? E ela falava que era olhar para o mundo onde eu vivo e ver que as coisas que são comuns, mas não são normais, então tem essa diferença. Todas as coisas são comuns, mas não são normais, né? Então eu não tenho que me adequar àquelas coisas que são comuns. Não, eu posso ser um jovem diferente. Então, o jovem que é a igreja, ele pode fazer essa diferença. Então a missão dele é única, é própria. Ele é protagonista, então ele vai lá no meio e faz essa diferença. Ele é um jovem da igreja, mas não um jovem careta, mas é um jovem que tem a convicção e acredita naquilo que ele conheceu, naquilo que a igreja também ensinou e que vem também dos seus pais, né? Então, nadar contra a correnteza é isso, né? Eu ser protagonista no mundo, onde eu não sou igual a todos do mundo, sou diferente. Não tenho muito o que falar também, porque realmente é isso. E a igreja sempre foi aberta, né? E sempre será aberta, né, para os jovens também. Porque se nós hoje estamos aqui também, porque um dia fomos jovens, né, a gente teve essa abertura e essa participação na igreja também, né? Então acho que realmente é como a igreja poderia melhorar, acho que deveria ser um pouco assim a pergunta, né? Mas porque a igreja sempre foi, sempre está, né, como jovem, sempre estará, né? Tenho certeza disso, né? Porque hoje ainda eu sou jovem, né? Tenho uma minha opção de vida, mas sou jovem, né? E se hoje eu consigo responder, né, ao meu chamado, à minha vocação, porque um dia eu encontrei essa abertura dela mesmo de perguntar, sempre encontrei isso na minha igreja, então por isso que hoje eu respondo. Então, acho que é isso, né? Esse nadar com a correnteza realmente é responder também a essa igreja que te acolhe. Né? Eu tenho certeza que se o Papa estivesse aqui hoje no lugar do Sérgio, no lugar de nós aqui, ele diria assim, nada a favor da correnteza. Eu não ia falar nada em contra, porque vocês estão na correnteza do bem, né? Vocês não estão na correnteza do mundo, né? Embora estejam vivendo no mundo, né? Mas aqui ele falaria, agora no meio de 2 ou 3 milhões de pessoas lá no Rio de Janeiro, é claro que daí, né, tem que falar exatamente o que ele falou, nadar contra a correnteza, porque o ideal nosso é diferente do capitalismo, né, da política, diferente até do socialismo, né? O ideal do cristão é seguir Jesus Cristo, né? Então, aí tem correntezas contrárias, realmente. Mas no caso dos grupos de jovens que estão na igreja, é nada a favor da corrente, né? Então, acho que faltou citar aqui que correnteza, né? A corrente do bem, a corrente do mal, a corrente da igreja, da doutrina, né? A corrente do mundo capitalista que nós vivemos aí, realmente, né? O jovem tem que nadar contra, né? Mas estando participando com vocês, eu acho que tem que nadar a favor da corrente. Bom, quando a gente formulou as lições, né, foi nesse sentido. E o que a igreja pode ajudar a melhorar, que a gente já tem. Vocês estarem conosco hoje já é uma prova
santidade na faculdade, levar a santidade no trabalho, levar as coisas de Deus para os outros. E a nossa paróquia, a nossa diocese tem muito apoio, mas a gente sabe que tem muitas paróquias e muitas dioceses que não acontece isso, que os jovens ainda não têm apoio. Então foi nesse sentido que a gente tentou formular a questão. Como a igreja pode melhorar esse apoio? Na nossa diocese, com a graça de Deus, tem o apoio do bispo, o apoio de todas as paróquias. Algumas a gente sabe que tem mais dificuldades, mas foi nesse sentido. Como que a gente pode ajudar o jovem que está na correnteza do mal a vir para essa correnteza do bem, como o Padre Conselho falou? Vamos para a próxima questão. Só deixa eu ainda uma coisa que o Dalcélio falou da igreja, o povo de Deus, né? Então está no documento, você praticando segundo, exatamente segundo, né? Se você praticando segundo, deu uma nova mentalidade para a definição da igreja, porque até então se pensava em igreja instituição, igreja instituição. Aí o documento do Senhor João II, né, fala assim, igreja é o povo de Deus a caminho para a casa do Pai. Então, todos aqueles que estão a caminho da casa do Pai, são igreja. Né? Então, é toda essa massa, né, que quer a salvação, que procura a salvação, que busca a salvação, até mesmo em caminhos errados, muitas vezes, mas não procuram a salvação, eles estão chamados a pertencer à igreja, fazer parte do fogo da igreja. Né? Então, é interessante que o documento vai ajudar a trabalhar muito isso. A próxima questão é no ponto 5. Até que ponto o jovem pode estar à frente de algum movimento ou pastoral da igreja? Seria a mesma ordem que foi a pergunta anterior das respostas. Nós temos crescido muito nesta convicção de que o jovem que assume o seu batismo, assume a sua vida cristã, depois na crisma também, né? Ele pode perfeitamente assumir um movimento, um estar à frente. Né? A crisma, aliás, o sacramento da confirmação é para isso. Às vezes alguns encaram como um ponto final, né, de uma catequese, mas justamente receber o Espírito Santo para começar a servir, para começar a assumir, né, protagonismo, né, assumir responsabilidade na sua comunidade onde você mora, e com criatividade, trazer coisas novas, porque isso faz parte da característica do jovem. Tem ideias, né, diferentes, que talvez nunca foram tentadas antes, e ele vai então, né, por essa inspiração do Espírito Santo, fazer com que a igreja dê passos. Né? Eu acho que a resposta aqui é até que ponto o jovem pode estar. Ele pode estar a partir do momento que ele toma consciência, né, de que ele é um continuador da missão de Jesus, não somente como pessoa individual, mas como grupo, né, pode realmente servir. É por isso que, além dos grupos jovens mais variados que nós temos aqui na nossa diocese, nas paróquias, né, grupos ligados à pastoral da juventude, PJ, grupos de espiritualidades diferentes, de movimentos diferentes, né? Nós temos uma grande parcela de juventude que está servindo em pastorais nas paróquias. Né? Nós encontramos muitos jovens, eu que percorro todas as paróquias, estão lá na liturgia, estão ou na equipe de celebração, ou estão na equipe do canto litúrgico, porque tem esse dom, estão ali tocando, estão cantando, estão servindo, outros estão na catequese, outros estão em serviços que a paróquia tem, que aquela paróquia tem, outra paróquia não tem. Então há uma grande variedade. O jovem pode perfeitamente estar a serviço. Agora, poderíamos completar essa resposta aqui. Depende da abertura também da comunidade. Depende. Há certas comunidades, por exemplo, nós encontramos pelo interior da nossa diocese, também nas periferias das cidades, às vezes existem comunidades onde há pouco espaço para o jovem. As pessoas que estão ali, elas já estão há muito tempo com cargos, assumindo certas pastorais, certos trabalhos,
e não dão chance ao jovem que está ali, com toda a sua criatividade, a sua garra, a sua competência. Então, isso vai depender de caso a caso, né? Mas nós gostaríamos, sinceramente, que isso crescesse, e temos trabalhado nesse sentido, né? Que o jovem possa ter o seu lugar, possa ter o seu espaço. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, achei o meu lugar na igreja, né? Ela buscava, aí ela disse, no coração da igreja minha mãe, serei o amor, então serei tudo. Então descobrir o seu lugar é uma grande alegria, a gente descobrir qual é o meu lugar na igreja. A pergunta é, até que ponto o jovem pode estar à frente de algum movimento, né? Até o ponto que ele estiver aberto, estiver disponibilidade, né? Eu volto de novo, talvez seja repetitivo, mas é uma verdade, né? Vocês também podem responder junto comigo, né? A igreja, nosso não falava, né? Tem tantas expressões, tantas pastorais, e a igreja realmente é uma mãe, né? Com portas abertas, né? Literalmente, portas abertas é aberta. Então, até que ponto? Até o ponto que nós jovens, vocês jovens, estejam abertos e disponíveis para trabalhar na nossa igreja, para trabalhar nas nossas pastorais. Não tenho outra resposta além dessa. Então, completando e endossando o que o Sérgio Calveira falou, é o seguinte: eu acho que tem 3 requisitos básicos para o jovem exercer uma liderança ou exercer uma coordenação pastoral dentro do Juliano, que é a disponibilidade, que foi falado, a segunda é maturidade, né? E a terceira é formação. Ele tem que ter formação. Por exemplo, ele vai ser ministro eucaristia, né? Para ele coordenar todos os dias da eucaristia, ele tem que ter formação específica para isso, né? Senão não vai conseguir. Para ele ser catequista, né? Jovem catequista, ele pode até coordenar toda a catequese, mas ele tem que ter formação para isso. Aí que vem o desafio, né? Se ele trabalha, estuda e ainda é jovem casado, né? Vai ter uma dificuldade maior de disponibilidade, né? Então o desafio, na verdade, né, além dessas 3 características, é ele ter o tempo disponível para exercer a liderança, mas não só pode como deve, né? Até que ponto ele pode? Não só pode como deve, né? Ele tendo disponibilidade de formação e liderança, bendito seja Deus, pareça quanto o jovem for melhor, né? A igreja está precisando exatamente dessas pessoas, né? E não é o caso lá, por exemplo, do Padre Divino, né? Na paróquia do Rosário, porque ela não tem jovens, né? Eles são só moradores, só transeuntes, né? São paróquia turistas, na verdade, que passam ali. Então ele tem uma dificuldade imensa de pessoas para ajudar exatamente, né? Então, se tivesse um jovem, 2 jovens, 10 jovens, um jovem ali que entrasse ajudando a liderança do movimento, seria a salvação da lavoura dele lá, né? Assim como o Sagrado Coração de Jesus também, né? Tem essa dificuldade, porque é a paróquia de transição, né? O pessoal só passa, né? Até a paróquia de São José tem pouca dificuldade, né? Porque é a paróquia mais de centro, né? Então os jovens estão mais nos bairros, nas periferias, né? E aí os jovens que talvez tenham capacidade de formação, eles não têm tempo, porque ou estão começando a vida casado, começando a vida profissionalmente, então eles têm, né, pouco tempo. Quem trabalha, estuda, que a maioria do caso de vocês chega e fala assim, não, ele quer dormir, né? Ele quer repor as energias, precisa repor as energias, porque todo dia levantar cedo e dormir tarde, né, é complicado, né? Então, é o desafio do mundo moderno, né? Aonde que a gente vai conseguir um jovem? Agora, é claro que tendo um jovem que tem disponibilidade para trabalhar na igreja, sempre vai ser bem-vindo, desde que não seja para atrapalhar o andamento da paróquia, que daí complica, daí é outro debate, outra história, né? Na verdade, a colocação que eu tinha colocado aqui era sobre a formação específica, mas o padre já complementou. Vamos para a próxima questão. Questão 1.8. A igreja tem dado auxílio aos jovens que querem ser músicos, por exemplo, com aulas, investimento em som e instrumentos, principalmente na formação. Aqui é uma pergunta um pouco específica, né? Aqueles jovens que têm esse dom musical, é uma resposta que vai acontecer mais no nível da comunidade local, da paróquia, às vezes até da comunidade onde mora, né? É difícil
se a gente colocar assim, a igreja, né? Muito teórico, a igreja vai ajudar, né? Quem que é a igreja? A igreja é a comunidade que está ali, que está mais próxima. Isso existe, né? As comunidades procuram dar os meios necessários para que o jovem que tenha dons, ele possa se desenvolver, não só no campo musical, que é citado aqui, mas também em outras qualidades, outros talentos que o jovem tem, né? Evidentemente que não é algo muito pontual, né? A questão da música. A música é uma das possibilidades de serviço que nós temos na comunidade e devem ser apoiados, assim como outras criatividades. Tem a PASCOM, Pastoral da Comunicação, né? Tem outros campos em que o jovem às vezes tem capacidade, tem dom para aquilo, então vai se descobrir aquele dom e vai se apoiar. Acredito que isso vai variar um pouco de circunstância. Caímos de novo na palavra formação, ali que o Pai Consuelo já citava, né? Formação, condições de formação, isso é muito bom. Nessa questão, eu também acredito que é a nível de comunidade, mas a partir do momento que o jovem se mostra interessado, né? Se o jovem está ali, por exemplo, eu vou falar por mim, eu tenho vontade de aprender a tocar violão, não sei, mas eu não busco também, então, né? Então, se o jovem está na comunidade, ele também não busca, então é mais difícil ter as aulas, investimentos, som de instrumento, formação, né? Mas a partir do momento que eu entro em contato com o responsável da comunidade, e vários jovens também que têm esse interesse, não somente aqueles que são da igreja, mas aqueles que estão ao redor, que têm interesse, é até uma forma de chamar eles também para a igreja, né? Faz uma sondagem ao redor da comunidade e fala assim, vai ter aula de violão, né? Então, a partir do momento que o jovem se coloca essa disposição, procura a liderança da igreja e faz o convite a toda a comunidade, não somente aqueles que participam, eu acredito que sim, é possível ter essa formação, esse investimento, né? Esta igreja não se nega a isso, né? Porque eles querem realmente o crescimento, né? O crescimento cada vez mais dessa juventude que contém tantos dons, né? Acho que é isso. Bom, aqui nós vamos entrar em temas um pouco polêmicos, porque como padre da paróquia você tem que controlar as coisas, né? Então, aquilo que o bispo não precisa controlar na paróquia tem que controlar na diocese, mas não na paróquia especificamente, né? E as irmãs, por exemplo, lá dentro da comunidade, elas têm que controlar certas coisas, né? Então, a gente, como padre, às vezes é visto, né, de várias maneiras, depende muito, né? Mas eu ligando já para você conhecer as irmãs também, essa filha da paróquia Grambem que eu estou conhecendo ainda, né? Então a paróquia Grambem é uma paróquia que tem muitos grupos de músicos, porque foram incentivados, né? Teve professores que deu aula, sempre deu aula de música gratuitamente, né? Incentivou, ele que coordena. Vamos para a próxima questão, então. Próxima e última. A 2.2. Essa questão eu coloquei voltada para o jovem, mas seria interessante que os dois que estão representando o presidente do desafio da jornada, da equipe da jornada, e coordenadora de grupos, falassem, e quem quiser, na mesa das autoridades da igreja, poder explanar depois, pode. O que o jovem pode fazer para ter jovens que estão fora da igreja e uni-los à comunidade? Então, eu queria colocar a questão do desafio, né, que a gente está participando. Uma das atividades até era a elaboração de uma avaliação. A gente deveria, numa reunião de CPC, conversar com o padre, né, se a gente poderia estar fazendo esse plano de ação. Então, o que consiste esse plano de ação? A gente tem várias atividades para tentar atrair
Leandro falou, a gente acredita que um dos meios de se trazer o jovem para a igreja é através da música, né, que hoje o jovem é muito ligado na música, através das artes e dos esportes. Então, foi nesse sentido que a gente fez esse plano de ação. O plano de ação foi feito a princípio pelos integrantes que estão participando do desafio, mas a gente englobou todo o grupo de jovens no trabalho. Então, as atividades que a gente está fazendo com os pequenos grupos, a gente engloba todo o grupo de jovens. A gente teve 2, até o momento, né, 2 pequenos grupos, casa de famílias que frequentam a igreja, mas que se sentem às vezes desamparadas pelas tribulações que passaram, pelas dificuldades que tiveram. E ao invés de nós evangelizarmos, nós saímos evangelizados pelos testemunhos de vida das pessoas que a gente visitou, pela fé, pela força e pelo amor. As rodas de viola a gente conseguiu até o momento fazer uma. Aqui precisamos na praça. Nós vimos há poucos dias atrás, o Papa Francisco lançando a belíssima carta encíclica, né? Evangelho Gaudium, do Evangelho à Alegria, onde ele já no primeiro capítulo ele vai expondo longamente, né, que a verdadeira alegria nós só conquistamos com o encontro com Jesus, né, e com a comunidade. E quando a gente vê essa pergunta aqui, o que o jovem pode fazer para atrair os outros jovens? Certamente tem atividades, eventos, ideias, criatividades, mas por trás de todas essas ações está algo imponderável, né? E que o mundo, sobretudo a juventude, quer muito: a felicidade. Então, quando o jovem está fora da igreja, ou está longe de Cristo por algum motivo, ou está passando momentos difíceis na sua família, no seu anseio por construir a sua vida, né? Ele vê um grupo de jovens que estão manifestando dos seus encontros a alegria, né? Quem que não gosta de estar perto de quem é alegre, de um grupo animado, de um grupo que não precisa de droga, que não precisa de bebedeira para estar feliz, né? Então, o Papa Bento XVI, depois repetido pelo Papa Francisco na Evangelho Gaudium, dizia aquela famosa frase, que o Evangelho, a igreja, cresce não por proselitismo, né, mas por atração. Proselitismo seria a gente tentar puxar a gente para a igreja, tentar, né, através de qualquer técnica ou qualquer ação ou eventos, etc., né? A igreja cresce muito mais por atração, né? Porque atrai. Jesus mesmo dizia: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o povo dizia, lá nos Atos dos Apóstolos: vede como eles se amam. Então, quando existe essa amizade, esse amor, esse respeito, esse carinho, e isso se vive, realmente transborda essa alegria no meio de dificuldades. Dificuldades existem, mas a gente consegue superar, então vai atraindo. Quem está fora diz: por que eu não estou lá também? Que legal isso aí, né? Também quero entrar. Foi assim que a igreja cresceu nos primeiros tempos. Um punhadinho de pessoas diante daquele império romano, né? Um poderio, né? O que eles podiam imaginar? Vamos conseguir alguma coisa? Mas conseguiram. Passados 300 anos, não existia nenhuma cidade, nem um lugar daquele império que não conhecesse a alegria do Evangelho, porque os cristãos estavam, claro, com a força do Espírito Santo, porque nós não temos só a alegria humana, nós temos a alegria do Evangelho, não pode dizer alegria, que é dom também do Espírito Santo. E o jovem que é de Cristo, ele transmite isso, ele transborda isso e vai para
os outros jovens também. Endossando um pouco a questão, acho que tem uma diferença dos nossos jovens de cidades pequenas com os nossos jovens de cidade maior. Né? Então, o Pernambuco é uma cidade pequena, ainda pacata, tem a violência tem enorme, Ponta Grossa. Então, por exemplo, fazer um evento desse na praça ali, né? Onde todo mundo conhece todo mundo, né? Os pais confiam que é ali, né? Deixam sair, né? Então, é diferente, né? De uma Vila Marias, por exemplo, né? É muito mais complicado, né? Os pais deixaram o filho lá na praça, ou segurança, né? Então, acho que esses eventos, por mais que um outro estranho, mas são os nossos jovens, são pessoas das nossas famílias que a gente conhece, que todo mundo conhece, então não teria problema nenhum. Agora, é claro, né, em Curitiba, lá na Praça Zacarias, ou na Santos Andrade, lá, um vídeo de jovem batendo a viola lá, que era contagiado um pouco, né? Só com o dedo drogado, porque não deve ser isso, né? Então, existe uma diferenciação de propriedade. Então, as cidades mais no interior ainda tem essa possibilidade, tem essa facilidade maior, né, em relação às cidades maiores. O desafio está nos grandes centros, né, porque aí a coisa fica mais. Aí são as coisas de pedra, né, aí fica mais difícil. Céu, então fica mais difícil realmente. O jovem tem mais dificuldade quando mora no centro urbano maior. E quando mora mais no interior, mais destacado, mais tranquilo, então nós aqui, paróquia, também temos essa possibilidade, né, por causa disso. Então, incentivo, o apoio aos nossos jovens para continuar com essas pequenas ações que dão, né, resultado. Acho que realmente são muito importantíssimas, né, essas ações que os jovens fazem, o testemunho que vocês deram e que já estão fazendo, né? Essas ações são importantes, mas por detrás dessas ações, eu acho que aquilo que atrai o jovem hoje é o testemunho, né? Muito mais do que informação e informação, hoje é a vida, né? A vida, porque é isso que atrai, né? O Sérgio lembrava, né? Da nossa igreja. Nossa igreja cresceu pelo testemunho dos cristãos, né? Não é porque eles eram grandes pregadores, né? Jesus escolheu pescadores, né? Que talvez eram os mais ignorantes, né? Mas o testemunho da vida deles é que atraía os outros jovens, né? Então, se você que está aqui hoje, né, é esse testemunho, né? O padre falava, às vezes a gente tem dificuldade nas grandes cidades, né? Mas se você é de grande cidade, né? Se você tem um testemunho, a convicção e vive aquilo, você consegue carregar outros jovens atrás de você, né? Então, eu acho que esse atrair hoje é o testemunho, né? E eu falo, né? Eu olhava, quando eu cheguei em Ponta Grossa, porque eu não sou de Ponta Grossa, e vi o meu Sérgio, né, na sua simplicidade, tocando seu violão, que ele gosta muito, né? Eu acho muito bonito isso. E ele tocava com aquela alegria dele lá no palco, ou na igreja, onde for, né? Ele não tem, né, vergonha. Então, ele tocava aquele violão dele com aquela alegria dele, e eu olhava para ele e falava, nossa, gente, que alegria esse homem tem. Muito mais que um homem, é um bispo, né? Nossa, esse bispo que é perto também do povo, né? Ele conversa com o povo, ele fala com o povo. Não, né? Eu puxo o saco do Sérgio, não, mas porque realmente ele me inspira a minha vocação para viver. Nossa, eu posso ser religiosa, posso ser consagrada, posso ser feliz, porque ele transmite o testemunho da vida dele. Não é que ele fala, a gente quase não se encontra, né? Porque o Sérgio é um bispo, teve muitos compromissos, mas quase a gente não se encontra. Mas olhar para ele, as oportunidades que eu tenho de olhar para ele, me inspira a falar, nossa, que legal, né, gente? Um bispo que é feliz por ser consagrado e servir o Senhor. Então, o teu testemunho, jovem, hoje de ser feliz, às vezes ser dado como louco, né? Ou drogado, sei lá o quê, né? É esse testemunho que vai atrair outros jovens.
queria agradecer aqui a todos os presentes, aos que acompanham a mesa. Eu sempre senti muito na jornada isso, que o Papa, ele veio para dizer que ele está junto com os jovens. E hoje o bispo Gonçalves está aqui muito claramente, fazendo a mesma atitude que o Papa Francisco teve na jornada com a gente. A gente sentiu muito isso, que lá a gente teve a certeza de que não é só um município pequeno onde estamos, que os jovens estão sendo levados para Cristo. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro que tem jovens dando testemunho, participando de grupos de jovens e levando essa alegria, né, se viver uma loucura, mas uma loucura em Cristo. Então eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus e agradecer a este grupo aqui de Caraveira, né, de ter se animado a participar desse desafio. Nos trazer aqui nessa noite, eles estiveram comigo, o Leandro e a Franciele estiveram comigo lá no Cotidiano, já olhando na agenda quais as possibilidades para amanhã. Já estou viajando para Apucarana, na Assembleia dos Bispos do Paraná, né? Todos nós bispos, uma vez por ano, nós ficamos alguns dias juntos e escolhemos Apucarana porque aquela diocese está fazendo 50 anos de fundação. Então, na quinta-feira, estará celebrando o Dom João Braz de Aviso, cardeal, que foi bispo aqui em Ponta Grossa, né? Hoje é cardeal lá em Roma, e ele era padre de Apucarana. Então, ele foi convidado e ele vai presidir a grande celebração do jubileu. E nós vamos estar lá, vamos também, certamente, os bispos falar sobre as nossas juventudes, né? Das nossas dioceses. Então, nós achamos um jeitinho de estar aqui nessa noite, né, antes de viajar, para poder conviver esse momentinho com vocês, né, participar desse debate e, sobretudo, dizer que o jovem está no coração da igreja. Vocês viram como a CNBB, inclusive, Conferência dos Bispos do Brasil, ela colocou uma comissão especial, nova comissão que não tinha antes, só para os jovens, né? A comissão número 11, eram só 10. Então, antes da jornada, foi criada a comissão episcopal para a juventude, com o Dom Eduardo Pinheiro, que é bispo auxiliar lá de Campo Grande, ele com a sua equipe, né? Os outros da equipe que estão levando a juventude para esse entusiasmo. É dizer que uma das iniciativas esteve ligada também à nossa comissão missionária da CNBB, levando jovens para passar um período lá na Amazônia, né? E tivemos um da nossa diocese, que foi o Bruno Nery Levi, lá na ICTS. Nós fizemos o envio dele, então ele foi no mês de novembro e passou as primeiras semanas de dezembro lá na Prelazia de Borba, né? E agora nós vamos receber o nome, endereço, e-mail, tudo de todos os jovens do Paraná que se inscreveram, né, para ir também para a Amazônia. Nós só pudemos selecionar 72. Sabe quantos que se inscreveram de todo o Brasil? Já nas primeiras horas, naquele site Jovens Conectados, 2.490 jovens, né? E desde, 2.750, quase 744 jovens, né? Quase 2.800 jovens, rapazes e moças. E do nosso Paraná, um bom grupo, né? Mais de 100 jovens eram do Paraná. Nós vamos receber na equipe do Regional Paraná, Regional Sul 2, a coordenação da juventude, que é o Padre Joel, na equipe, e a comissão missionária, né, que tem o Odario do Curitiba. Nós vamos receber todos esses nomes e e-mails para entrar em contato e fazer alguma atividade aqui. A atividade na Amazônia vai continuar, vai demorar anos, né, para esses 2.750 jovens terem a sua oportunidade. Então, enquanto isso, nós vamos fazer uma atividade mais perto aqui, né? Mais perto, uma atividade missionária, certo?
Isso é uma novidade boa e vamos continuar conectados, né? Atentos a isso, quando vocês descobriram esse desafio, né, que estava lá e outros jovens não descobriram e vocês já estão em 8º lugar, parece, né? Na pontuação. Então, parece que um pacote já está garantido, né, José? Então vamos ver quantos mais, né? O grupo aqui parece que era 15 que podia se inscrever. Então vamos ver quantos que nós vamos poder levar para Caraguá. Nós estamos até ganhando um cursinho do polonês aí. Então, pode ver, de comer. Se não me engano, os jovens já foram alvo de 2 campanhas de maternidade. Né? 2 campanhas de maternidade, CNB, né? Só curtindo e organizando os jovens. Né? Aí então, pode ser, talvez você não tenha conhecimento disso, mas a história da igreja por jovem é bem longa. Né? E provavelmente mais tempo vai ser novo. Documentos, né? Documentos da igreja. Provavelmente com esse tempo pode aparecer de novo, né? Juventude aí no topo da campanha de maternidade. Então, a igreja sempre organiza o jovem, sempre na universidade. Né? E nós estamos com vocês aí. Embora nós não temos os pensamentos de jovem, as pernas do jovem, o cabelo do jovem. Mas isso não quer dizer que o espírito nosso não seja jovem. Agradecer a todos vocês, porque vocês acreditam, continuam nessa missão, que é a nossa igreja também. Né? Que Deus realmente abençoe a missão, né? Porque ser cristão, jovem cristão hoje, é ter essa missão, né? Não deixa de ser uma missão. Né? Que realmente a graça do Espírito Santo possa estar com vocês, como esteve com os apóstolos, e eles tiveram a força, a ousadia, né, de continuar essa igreja. Que o Espírito Santo possa também ter, né, derramar a força necessária para que vocês possam continuar. Muito obrigada porque vocês, né, fizeram essa experiência com Jesus e respondem hoje a Ele. Eu só queria também incentivar, passando a jornada, continuem, né? É muito bonito isso que vocês estão fazendo. A gente comentava quando nós estávamos vindo, que se não desse certo, mas graças a Deus está dando, né? Mas pelo menos vocês estão fazendo uma experiência diferente. Vocês podem entrar em contato com lideranças, né? Diversas lideranças, né? E que não é impossível, né? Então, continuem, né? Joguem é isso, jovem não desiste, jovem luta, vocês vão atrás. Né? Realmente sejam ousados, né? Mostrem a face de vocês para aqueles que ainda não conhecem, né? O jovem que é da igreja, o jovem que é santo, o jovem que busca a Deus todos os dias, né? E também que tem essa experiência, né? Como a samaritana, ela teve essa experiência e saiu para anunciar, né? Vocês também têm que ser esses jovens que tiveram experiência e que hoje saiam para anunciar. Bom, eu, em nome de toda a equipe, queria agradecer a presença de todos. É muito importante para nós a questão do crescimento, de compartilhar essa ideia. E não só ver a pessoa lá na frente, o padre, o bispo, as irmãs lá na frente pregando, mas ter esse contato de conversa, de visões diferentes, de opiniões diferentes. É muito válido. Queria agradecer. Obrigado. Eu acho que não teria a melhor maneira de encerrar um debate, a presença do bispo aqui, do que não pedir a bênção, né? Que abençoe todos nós, né? Porque a igreja é viva. Igreja jovem. Vamos cantar um pedacinho daquele hino que a gente cantava bastante na jornada mundial, né? Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estrada da vida eu corro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é paz, o que eu quero é viver. Meu peito levo na cruz.
padroeira desta paróquia, por intercessão de São José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil, para um ano, né, da sua canonização, por esses dias, um ano que ele foi conhecido, né, como um jovem de 17, 18 anos, que largou lá os seus sonhos de universidades da Europa para vir nesse desconhecido Brasil, e aqui então ele ansiou por dar a vida, né, pelo Evangelho de Cristo, inclusive estando preso entre os índios tamoios, mas ele passou evangelizando a alegria do Evangelho para todas as populações daquele Brasil para começar, né? Que ele interceda. Hoje também tem uma memória na liturgia de São Turíbio de Mogrovejo, né? Que esquisito nome, né? Turíbio de Mogrovejo, né? Que era bispo, né, em Lima, Peru. Era um bispo lá no ano de 1500 e tanto até 1600, na virada de 1500 para 1600, foi um santo bispo, né, que fez os primeiros concílios plenários na América Latina, que se dedicou lá naquele tríptico, naquela capelinha missionária que a gente tem talvez nas nossas casas, né? Tem lá em cima Santa Rosa de Lima e São Turíbio de Mogrovejo. Então que ele interceda também para que nós, jovens, de 4 séculos depois ou 5 séculos depois, nós também possamos levar para os outros jovens a alegria de ser cristão, de ser o povo de Jesus, a alegria do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Muito obrigado por essa abertura aqui da sua paróquia. A gente ficou muito feliz, né? Vamos dormir mais felizes hoje, né? Certamente vocês também. Obrigado. O Senhor é bom para com todos nós. O Senhor é bom para com todos nós. Deus, seu Filho amado, para nos resgatar das trevas, está de braços abertos, todo dia espera sua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Os seus braços vá de encontro ao deixe para trás o que ficou e busque o amor. Basta um sorriso e o dia vence a noite, a vida vence a morte, a fé vence a dor. É só você acreditar. Olha a sua volta e terá tantas razões pra sonhar. Venha sentir, venha encontrar. Há uma força dentro de você, só te basta pôr pra fora.